Faço minha as palavras de Paulo aqui em Filipenses capítulo 1, quando ele diz a partir do versículo 3 ao versículo 6, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Certamente, irmãos, o Deus que começou a boa obra na sua vida, na minha vida, na nossa vida, Ele não parou. Talvez você diga, pastor, estamos terminando o ano e aquilo que eu gostaria não alcancei. Quem estava aqui no domingo passado, domingo da família, não é, quando nós pregamos em Filipenses 3, 13, 14, 15, 16, nós falando do que segredo de Paulo, esquecendo, avançando, prosseguindo, porque há um alvo de Deus para cada um de nós. Mas essa noite, irmãos, eu quero tomar ainda a carta dos Filipenses, que Paulo escreve a essa igreja preciosa, e ler com vocês um versículo, o versículo de número 16, que está no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 16. Eu estava olhando essa palavra, porque é interessante, eu abro a Bíblia, eu fico olhando para ela. Sabia disso? Eu fico olhando. Mas eu fico olhando o versículo assim, eu fico olhando. Às vezes uma médica passa e fala assim, o que está fazendo? Eu digo, estou olhando para a Bíblia. E a Bíblia está olhando para mim. A gente está se olhando assim, ó, né? Eu estava olhando esse versículo. O apóstolo Paulo, quando escreve essa igreja, irmãos, ele está na sua prisão. O desejo do seu coração, certamente, era sair dali e visitar todos aqueles irmãos, todas aquelas igrejas, mas como ele disse a Timóteo, o seu tempo era chegado, não é? O tempo dele já havia chegado. Por fim ele escreveu dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele sabia que o seu fim estava próximo, mas ele ainda teve graça, autoridade espiritual, para escrever a algumas igrejas, a quem chamamos as cartas das prisões, ou da prisão. E Paulo escreve aqui nesse momento, a essa igreja amada, de uma forma muito especial, um conselho. Esse conselho de Paulo eu quero deixar conosco essa noite. Paulo diz para todos nós, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Eu estava olhando para esse versículo, o versículo olhando para mim, e eu pensando em Paulo, na sua preocupação com aquela igreja, com os crentes, com aquele povo, porque as cartas que hoje nós temos aqui, catalogadas neste livro que se chama Bíblia, que Bíblia significa uma coleção de livros, não é? Essas cartas, elas eram lidas nas igrejas. A carta que lia em Filipenses, eles liam também em outras igrejas, e as das outras igrejas liam aqui. Era o conselho de Paulo às igrejas. E havia uma preocupação do apóstolo de alguém se perder no caminho, de alguém desistir do caminho, de alguém se desviar do propósito. E nesse momento da sua carta ele diz, mas naquilo a que já chegamos. Chegamos ao final de um ano, chegamos ao final de um tempo, chegamos ao final de 2018. O tempo para nós continua, a data muda, o calendário muda. Depois de amanhã já não é mais 2018, é 2019. Mas o que Paulo está falando aqui, irmão, transcende ao tempo e às datas.
Paulo está falando naquilo que já chegamos na nossa vida espiritual, aquilo que já conseguimos alcançar da parte de Deus, aonde eu e você já conseguimos colocar a nossa mão, não é? Na vida espiritual, cada um de nós vamos crescendo espiritualmente, avançando espiritualmente, e chega um momento em que a sua mão já alcança algo mais, sua mão já não está mais aqui embaixo. Eu me lembro quando Ezequiel é convidado por aquele anjo, lá no capítulo 47, aquele ser celestial, o convida a entrar no rio. No primeiro momento, água nos pés. No segundo momento, água no joelho. No terceiro momento, água sobre os lombos. E depois ele tem que nadar, porque o rio se torna profundo. Assim é a vida espiritual. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Naquilo a que já chegamos, você que conseguiu com muita luta, com muita dificuldade, com muito esforço, com muitos jejuns, com muita oração, com muita perseverança, com muita batalha, porque não é fácil negar a si mesmo, tomar cada dia a nossa cruz e seguir a Cristo, não é fácil. E aí Paulo vai lembrar para mim e para você nesta hora, mas naquilo a que já chegamos, isto é, aonde eu já consigo colocar a minha mão, aonde eu já consigo, sabe, me segurar, cheguei até aqui, pela graça de Deus, chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou, chegamos até aqui porque Ele esteve ao nosso lado, aleluia, foi o Senhor quem te fez chegar até aqui. Pastor Eliel, ainda há pouco, usando a palavra, ele disse que no decorrer desse tempo, em alguns momentos, o Senhor teve que nos carregar no colo, e a gente nem percebe esse momento, nem percebe, a gente só sabe que passamos. Pastor, passei pelo vento, passei pela prova, olha, a luta foi grande, de repente, quando eu percebi, eu estava do outro lado. Como foi que eu cheguei? Você não tem uma explicação lógica, você não tem uma explicação humana, não tem equação matemática que diga, olha, x mais y, não sei o que e tal, e você chegou. Não, porque foi o auxílio do alto, foi o socorro do céu, foi a mão de Deus, foi a operação do Espírito Santo, para você chegar aonde você chegou, em nome de Jesus. Então Paulo está dizendo para essa igreja, irmãos, por favor, naquilo a que já chegamos, você conseguiu chegar no nível espiritual, você conseguiu chegar no nível de oração, no nível de consagração, no nível de santificação. Você lembra como foi o início do ano na sua vida? Lembra? Faça um retrospecto aí do início do ano. As lutas, as batalhas, as dificuldades, os choros, as lágrimas. E você dizia, meu Deus, eu não estou dando conta, eu não vou conseguir, Jesus. Quantas vezes você veio aqui chorando, na segunda-feira, na jornada de oração, da semana de oração, quantas vezes nas consagrações, e os meses se passaram, e hoje você está aqui dizendo, meu Deus, cheguei. É disso que Paulo está falando, meu irmão. Valorize onde você está, onde você chegou. Valorize a sua posição espiritual. Valorize onde Deus te trouxe, onde Deus te colocou. Você está aqui pela graça de Deus. Foi a graça que te trouxe. Foi a mão do Senhor que te empurrou. Você não queria vir, mas a mão te trouxe. Você não conseguia andar, mas a mão te empurrou. E você andou e chegou para a glória de Deus. E o apóstolo está dizendo, mas naquilo a que já chegamos. Você chegou, meu irmão, você chegou até aqui, e aí o apóstolo vai dizer o seguinte, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Olhando para esse versículo, e ele olhando para mim, eu disse, meu Deus, o que é isso? Chegamos
e andemos segundo a mesma regra. E aí eu tive um entendimento de que naquilo a que eu já cheguei, como eu cheguei, da maneira como eu cheguei. Eu cheguei aqui, irmãos, com muitas lágrimas, com muito jejum, com muita oração, sabe, lutando, batalhando, renunciando, cada dia e tudo. Você e eu conseguimos chegar. Graças a Deus chegamos. Agora Paulo diz, daqui para frente, andemos segundo a mesma regra. Não mude a regra que te trouxe até aqui. Eu cheguei até aqui, esse ano eu orei muito. 2019 eu posso até relaxar. Não mude essa regra. Cheguei até aqui com muita consagração. 2019, graças a Deus, posso ir à praia todos os dias. Não mude a regra. Porque se você chegou até aqui com a sua regra de oração, com a sua regra de consagração, você chegou aqui, sabe, com a sua vida em determinação diante de Deus, não mude. Não permita que o tempo ou algum tipo de ação mude essa regra que te trouxe até aqui. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo diz, e a Bíblia diz, que nós não andamos segundo o curso deste mundo. Porque o mundo que está aí, ele passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Nós estamos caminhando para o céu. É para lá que estamos caminhando. Estamos indo na direção do céu, buscando o céu. É para lá que vamos. Então, naquilo a que eu cheguei, nesse ponto da vida espiritual, nesse ponto do rio espiritual, eu cheguei, pastor, graças a Deus, esse ano a água já está aqui nos meus lombos, não é? Graças a Deus, não foi fácil chegar até aqui. Aí a recomendação de Paulo para aquela igreja e para nós é a seguinte: a partir daqui, dite, ou ande, ou considere, respeite as mesmas regras. Em outras palavras, como dizem aí fora, é a linguagem do povo. O time que está ganhando não se mexe. Já ouviu isso? Já ouviram isso? Eu já ouvi. O time que está ganhando não se mexe. É isso que Paulo está querendo dizer. Se você conseguiu ganhar até aqui, se você conseguiu ganhar na sua vida espiritual até aqui, se você conseguiu ganhar peso espiritual, madurez espiritual, você amadureceu até aqui, então não mude a regra da sua vida espiritual. Não relaxe com a vida espiritual, porque o adversário de 2018, ele vai estar com mais raiva em 2019. E como é que eu sei disso? Pela Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz que quanto mais os dias se passam, o inimigo fica com mais raiva, porque ele sabe que já tem pouco tempo. Cada ano para nós é um ano de vitória, enquanto para ele é um ano de derrota. E ele sabe que os seus dias estão contados. Daqui a pouco vai se cumprir Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Vai descer um anjo do céu, com uma chave, com a cadeia na mão, para amarrar Satanás e colocá-lo num poço do abismo e trancá-lo. E ali ele vai ficar por 1000 anos. E a Bíblia dá vestígios desse momento, dizendo que ele vai descer com muita ira, com muita raiva, porque ele sabe que tem pouco tempo para agir. O adversário de 2018, ele virá com mais força em 2019. É por isso que Paulo está dizendo, não mude a regra da sua vida espiritual. Chegou até aqui, segura. Chegou até aqui orando, segura.
chegou até aqui, tua vida espiritual melhorou, tua família melhorou, alguma coisa alcançou, segura! Não mude a regra, continue alerta em oração, continue alerta em consagração, continue alerta com a palavra de Deus, atento aos conselhos de Deus para a sua vida. Pastor Eliel, que me antecedeu, leu o conselho de Deus a Josué. Quer te ir bem? Quer avançar? Quer conquistar? Quer continuar sendo capitão desse povo? Observa a lei, medita na lei, cumpre a lei, e aí o teu caminho vai prosperar. Essa é a palavra de Deus para nós. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: não mude a regra, ande segundo a mesma regra que te trouxe até aqui. Não desista dos seus propósitos espirituais. E aí termina Paulo esse versículo dizendo: e sintamos o mesmo. Todos nós, com o mesmo sentimento, sentindo a mesma coisa, sentindo o mesmo pelo reino, o mesmo pela obra, o mesmo pela família, o mesmo pela casa de Deus. Todos nós sentindo o mesmo, irmãos. Porque quando começarmos a sentir diferente, aí tudo se vai. Temos que sentir o mesmo ardor, o mesmo compromisso, sentir o mesmo que todos sentem, o amor pelas almas, o amor pela família, o amor pela obra de Deus, o amor pela obra missionária, sentindo o mesmo pelo reino de Deus e pela casa de Deus. O que você sentiu esse ano pela igreja, sinta o mesmo. Aquilo que você sentiu pela sua família esse ano, sinta o mesmo. Aquilo que você sentiu pelos perdidos, sinta o mesmo. Aquilo que você sentiu por alguém, de orar, de colocar aquela pessoa diante de Deus, sinta o mesmo. Paulo está dizendo no resumo aqui: você chegou até aqui, então não mude, continue, avance daqui para melhor, daqui para o céu, daqui para frente. Não fique olhando para trás, as coisas ruins já se foram, o passado ele não volta. Nós temos que viver o presente olhando para o futuro. E o futuro na igreja é o arrebatamento que se avizinha, que se aproxima. A expectativa do mundo, irmãos, é que os governos tragam solução para o mundo. Mas o que a Bíblia mostra é que a solução virá da parte de Deus. O mundo não tem solução. A solução está na palavra, a solução está na oração, a solução está na consagração, na solução está na leitura da Bíblia. Tome esse ano como ano de leitura da Bíblia para a sua vida. Comece a partir do dia 1º. Escolha um livro da Bíblia, para você não ficar naquele sistema metódico, lendo Gênesis capítulo 1, 2, 3 capítulos durante a semana, 4 ou 5 durante o domingo. Escolha um livro, comece o ano lendo esse livro da Bíblia. Pastor, eu vou ler Ruth, então leia Ruth. O outro, eu vou ler 1 Samuel, leia. Eu quero ler de novo 1 Reis, leia. Eu quero ler os Salmos, leia. Mas não desista do seu propósito com a palavra de Deus. Leia a Bíblia, porque ela vai te dar sabedoria, entendimento, revelação para a sua vida, para todos os aspectos da sua vida. Pratique a Bíblia, porque praticando essa palavra, irmãos, nós vamos alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Creia na Bíblia. Tudo que você lê neste livro, creia. Acredite, porque aqui está a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. Nesses dias difíceis, nesses dias tenebrosos, nós precisamos estar alinhados com a palavra, fundamentados na palavra. E naquilo a que já chegamos, não mudemos a regra. E em 2019, sintamos o mesmo, pelo reino de Deus
pela obra de Deus, pela casa de Deus. Fiquemos de pé.